Livro A Arte de Ganhar Dinheiro, por P. T. Barnum. Introdução. A Arte de Ganhar Dinheiro. A arte de ganhar dinheiro. A crescente economia brasileira vem permitindo a todo empreendedor a possibilidade de se desenvolver profissionalmente e, consequentemente, ser um sucesso no mundo dos negócios. As portas para a aquisição de capital sempre estiveram abertas, esperando apenas a sua disposição e vontade para tornar seus planos em realidade. O que quero dizer é que existem muitas áreas no mercado de trabalho que ainda não foram exploradas ou completamente preenchidas, demonstrando, assim, que com inteligência e garra é possível criar um negócio lucrativo acima de qualquer coisa. Aqueles que realmente querem atingir independência econômica têm apenas que saber focalizar seus objetivos e, no mais, agir com disciplina. Contudo, todos os leitores hão de concordar que a coisa mais difícil não é ganhar dinheiro, e sim mantê-lo. O caminho para a riqueza é, como dizem, tão natural quanto o ato de respirar. Consiste, simplesmente, em gastar menos do que ganhamos, e o que parece ser um problema muito simples. Deixe-me dar um exemplo: o homem que tem uma renda mensal de R$3.000, e gasta R$4.000, terá um grande problema no final do ano, alcançando uma dívida consideravelmente grande, e você perceberá que muito do que você gasta é advindo de negócios mal feitos. Ao ver este exemplo, você até pode dizer: do que eu entendo é que isso se chama economia. E eu sei que economia é sinônimo de riqueza, embora reconheça que não se pode comer do bolo e, ao mesmo tempo, mantê-lo intacto. Porém, mesmo entendendo que toda a questão não passa de economia, muitas falhas surgem neste ponto porque a maioria das pessoas acha que conhece o assunto quando, na realidade, não tem a mínima noção do que vem a ser isso. A verdadeira economia é mal compreendida, e as pessoas levam a vida sem entender propriamente o que tal princípio significa. Alguém diz: eu ganho um determinado salário, e aqui está o meu vizinho que recebe o mesmo, entretanto, todo ano ele consegue adquirir algum novo patrimônio enquanto eu permaneço na mesma. Por que isso acontece se eu sei tudo de economia? A única coisa que posso dizer para essa pessoa que está insatisfeita é que ela ou pensa ou que sabe o que é economia, mas a realidade não é bem esta. Existem pessoas que acreditam que economizar é o mesmo que ficar com mesquinharias como, por exemplo, não pagar o manobrista, diminuir as contas com a lavanderia, não dar gorjeta ao garçom, enfim, trata-se de economizar em coisas muito pequenas de forma sórdida. O que posso dizer é que economia não é sinônimo de maldade, e o mais triste é que esta classe de pessoas deixa as suas economias aplicadas em apenas uma direção, e o pior, elas imaginam que são tão econômicas ao dar a metade de R$1 onde devem gastar R$2, ao fazer isso, pensam que podem ou se dar ao luxo de esbanjar em outras coisas. Uma dona de casa, por exemplo, ao fazer as compras para casa consegue economizar R$150 ao escolher produtos mais baratos. No entanto, acreditando ter feito uma enorme economia, tem a sensação de que ela pode o esbanjar ou um pouco mais em outras coisas. Gastando R$300 ou R$400 no shopping com aquisições não muito necessárias. Essa é uma ilustração que se encaixa muito bem na frase economizando na torneira e desperdiçando no buraco do encanamento. Ainda falando sobre esta classe de pessoas, percebemos que elas são como um homem que vai a um restaurante, pede somente arroz e feijão para o jantar, sem acompanhamento nem salada, e que depois gasta R$50 para voltar para casa porque não gosta de andar de ônibus. Nesse caso, a única coisa que digo é que nunca conheci uma pessoa de sucesso praticando este tipo de economia. A verdadeira economia consiste em sempre fazer o rendimento exceder aos gastos. A regra é não desperdiçar. Muitos acreditam que a riqueza está relacionada ao esbanjamento, mas é justamente o contrário: os grandes milionários ao redor do mundo se destacam por sua economia, tanto em suas vidas profissionais quanto pessoais. R$1 aqui e R$1 ali, colocados a juros, vão se acumulando,
e dessa forma o resultado desejado é atingido. Contudo, trata-se de uma economia inteligente e não uma mesquinharia. É necessário, talvez, algum treinamento para realizar essa economia, mas quando você aprender a usá-la, irá descobrir que há mais satisfação em guardar racionalmente do que gastar irracionalmente. Aqui está uma tática que eu desenvolvi a fim de combater a extravagância e os enganos no ato de economizar, e que agora compartilho com você. Pegue um caderno e passe a anotar cada item de suas despesas. Divida 2 colunas, uma com o título necessidades ou até mesmo o conforto, e a outra com o título luxos. Escreva todo dia ou toda semana as suas despesas separando-as entre essas duas colunas. Ao colocar no papel todos os itens de suas despesas, você perceberá que a segunda coluna será o dobro, triplo e, com frequência, até 10 vezes maior que a primeira, demonstrando que gastamos demasiadamente com supérfluos e que não sabemos controlar nossas finanças como julgávamos. Outro fato interessante de se notar é que o real conforto da vida custa apenas uma pequena porção do que recebemos, e que, como dizem, são os olhos dos outros e não os nossos que nos arruinam. Se todas as pessoas do mundo fossem cegas, exceto eu mesmo, eu não me importaria em ter que usar roupas de grife, ter objetos de decoração caros, automóveis importados etc. Ou seja, o medo de parecerem o inferiores só faz com que muitas pessoas mantenham seus narizes em pé e adquiram bens materiais unicamente para exibição. O sucesso é possível para qualquer um que esteja disposto a lutar por ele. Que nós nascemos livres e iguais é verdade, e mesmo não nascendo igualmente ricos podemos alcançar os nossos objetivos. Alguém pode dizer, tenho um amigo cujo rendimento é de R$50 mil, R$50 mil por ano, enquanto o meu rendimento é de R$24 mil, R$24 mil. Sei que esse amigo já foi pobre como eu no passado, mas como ele está rico agora, pensa que é melhor que eu. Vou mostrar a ele que sou tão bom quanto ele, ou vou comprar um carro zero, e não tenho dinheiro para isso, e então, vou alugar um carro novo e dar uma volta em frente à casa dele, assim, mostrarei que sou tão bom quanto ele. No exemplo acima, a única coisa a dizer para esse homem é que é possível provar sua importância, contudo, isso deve ser feito através do genuíno desejo de crescer pessoal e profissionalmente, e não apenas para o mostrar aos outros ou fingindo ser algo que, na realidade, não é. Ou seja, cresça e desenvolva-se para si mesmo, para a sua satisfação pessoal, do contrário você correrá o risco de desperdiçar o seu tempo e gastar todo o seu dinheiro em vão na tentativa de manter as aparências. Dessa mesma forma, pode agir uma dona de casa ao dizer que a vizinha ao lado é cheia de dinheiro, e que todo mundo diz isso. Tal vizinha rica tem um lindo echarpe, vendo isso, esta dona de casa compra uma imitação do mesmo, e passa em frente à casa da vizinha no intuito de mostrar que ela também está em pé de igualdade. Para esta ilustração acima o meu conselho é: minha senhora, você não avançará no mundo se a sua vaidade e inveja tomarem conta da sua vida. Não podemos permitir que sejamos direcionados por padrões fúteis de estilo de vida de uma minoria aristocrata que decide arbitrariamente o que é bom e o que é ruim. É importante abrir os olhos para este tipo de coisa e não sermos prisioneiros de um sistema seletor, sacrificando nossas economias em nome de algo totalmente sem sentido, a fim de manter as aparências. Quanto mais forte for a afirmação, vou regular as minhas finanças, guardando o máximo que puder para os tempos difíceis, ou mais efetiva será a sua economia e mais seguro você estará. As pessoas deveriam ser mais sensíveis em relação a como ganhar dinheiro, e deveriam também tratar este assunto com mais familiaridade. Considerando o provérbio, boas causas produzem bons efeitos, percebemos, e reafirmamos, que não se pode acumular uma fortuna tomando um caminho que leva à pobreza. Não é necessário ser um profeta para adivinhar que aqueles que vivem sem qualquer pensamento de mudança ou crescimento, não conseguirão atingir independência financeira.
Homens e mulheres acostumados a satisfazer cada capricho e futilidade, acharão muito difícil, inicialmente, reduzir os seus gastos desnecessários, mas com o tempo sentirão um grande desprendimento e se acostumarão a viver de uma forma mais equilibrada. É claro que você pode se presentear com coisas do seu agrado, mas você deve analisar as suas possibilidades, pois não adianta despir um santo para vestir outro. Você deve aprender a reaproveitar as coisas. Hoje a principal ideia gira em torno da renovação, da sustentabilidade e da reutilização dos materiais. Tudo obedece à lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, aquele casaco do inverno pode ser reaproveitado no próximo ano, e usando a imaginação você pode renová-lo com algum acessório da moda ou transformando-o em alguma outra peça de roupa. A mesma coisa pode acontecer com a mobília, objetos de decoração entre outros. É triste ter que afirmar, mas existem milhares de pessoas que permanecem pobres e outras dezenas de milhares que ficam pobres por conta da postura de gastar mais do que se tem. Muitas famílias consomem demasiadamente, e dificilmente saberiam viver com menos. Já outros, mais seguros, conseguem viver bem, com conforto e lazer utilizando menos da metade daqueles que o esbanjam ou muito. Como já diziam, a prosperidade é mais severa que a adversidade, especialmente a prosperidade repentina, em que o provérbio ou vem fácil, vai fácil ou é bem verdadeiro. O espírito de vaidade e orgulho que nos destrói quando estamos começando a equilibrar as nossas finanças é comparado à traça que vai corroendo tudo o que vê. Isso acontece porque quando as pessoas começam a prosperar, imediatamente expandem as suas ideias e passam a gastar com luxos, até que, em um curto espaço de tempo os seus gastos engolem a sua renda, arruinando seus patrimônios. Eu conheço um senhor que acabou tendo um grande prejuízo financeiro por causa de um sofá. Vou lhes contar a história. Esse senhor era um empresário e trabalhava muito para que o seu negócio fosse um sucesso. E quando finalmente ele começou a prosperar, sua esposa decidiu comprar um sofá elegante. Aquele sofá, ele disse, no final das contas, acabou me custando R$1 milhão. Deixe-me explicar melhor. Quando o sofá chegou e foi colocado na sala, se viu necessário comprar cadeiras para combinar, carpetes e mesas para que o correspondessem com a decoração, ou seja, toda a mobília foi trocada para que se harmonizasse com o tal sofá. E quando, finalmente, ele descobriu que a casa era muito pequena para os tais móveis, uma nova casa foi construída para receber as novas aquisições. Assim, acrescentou o homem, o gasto com o sofá foi multiplicado, sobrecarregando os meus negócios e me colocando totalmente fora dos eixos. E ele ainda completou, a verdade é que aquele sofá me levou a uma inevitável falência, pois a aparente prosperidade o fez com que eu gastasse além da conta, não pensando nas consequências dos meus atos. Não permita que a aparente prosperidade engane você, e esteja sempre atento a todos os seus gastos. Outro fundamento do sucesso na vida é ter uma boa saúde, vista é substrato da fortuna, e é também a base da felicidade. Uma pessoa não pode acumular uma fortuna quando está muito doente, pois a debilidade faz com que ela fique fraca, não tendo forças para continuar. Dessa forma, se a saúde é a base do sucesso e felicidade na vida, então é necessário que estudemos as leis da saúde, que são outras expressões para as leis da natureza. Quanto mais próximos estivermos às leis da natureza, mais próximos estaremos da boa saúde. Contudo, ainda existem muitas pessoas que não prestam atenção às leis naturais, transgredindo-as completamente às suas próprias inclinações. Sempre fingimos que o pecado da ignorância nunca dá sinal quando violamos as leis da natureza, mas, na realidade, a sua infração traz sempre penalidade. Uma criança, por exemplo, pode colocar os seus dedos no fogo por curiosidade, sofrendo depois de arrependimento após ter se queimado. Muitos, conscientemente, violam as leis da natureza por uma questão de moda. Existe, por exemplo, uma coisa que não deveria ser amada,
e essa coisa é o tabaco. Muitos acabam forçando o natural deles a fim de iniciar tal hábito com o objetivo de serem os chiques ou por conta da influência dos outros. Outra característica perigosa é o apetite artificial, como por exemplo, a inveja que cresce à medida que é alimentada. Quando você ama algo que não é natural, um forte apetite é criado pela coisa prejudicial, fazendo com que você esqueça ou deixe de lado o desejo natural que é inofensivo. Existe um velho provérbio que diz que o hábito é uma segunda natureza, mas um hábito artificial é mais forte que a natureza. Tomemos, por exemplo, um fumante. Seu amor pela nicotina é mais forte do que o seu amor por qualquer tipo de comida em particular. Ele pode facilmente desistir de um rosbife a favor do tabaco, e neste exemplo não estou considerando os aspectos viciantes da nicotina etc. Os jovens se arrependem de não serem homens ainda, eles gostariam de ir para a cama e acordarem homens, e para conseguir isso eles copiam os maus hábitos dos adultos. Os pequenos João e Pedro veem seus pais e tios fumarem um cigarro, e dizem, seremos adultos se fizermos isso também. Então, em um momento de distração, o pai deles sai e deixa um maço de cigarros em cima da mesa e eles decidem experimentá-lo. Eles pegam um isqueiro e acendem com animação o cigarro. Quando tentam dar o primeiro trago, um diz, "O que achou?", o outro tossindo e engasgado, por sua vez responde, "Achei meio estranho, com o gosto meio amargo." Contudo, mesmo achando ruim eles persistem no ato, como uma espécie de sacrifício em duo status, fazendo com que seus apetites naturais sucumbam aos artificiais, tornando-os vítimas de gostos adquiridos. O que eu falo neste livro a respeito do tabaco, eu observei em mim mesmo durante muito tempo, já que eu fumava 10 a 15 cigarros por dia, e este hábito já não faz parte da minha vida há 14 anos. Quanto mais um homem fuma, mais ele anseia por fumar. O último cigarro fumado simplesmente excita o desejo por outro, e assim vai incessantemente. Um fumante assim que levanta pela manhã põe o cigarro na boca e permanece dessa forma o dia inteiro, e não o larga de maneira nenhuma, a não ser para comer. Sim, em intervalos durante o dia e noite, ele interrompe o seu ato de fumar para tomar uma cerveja, e depois volta a fumar de novo. Isso simplesmente prova que o apetite pelo álcool é ainda mais forte do que o tabaco. Quando um fumante vai para uma fazenda e você mostra a ele o pomar dizendo, "Meu amigo, eu tenho aqui as mais deliciosas maçãs, peras, pêssegos e uvas cujas sementes foram importadas da Espanha, França e Itália, e veja aquelas uvas suculentas, não há nada mais delicioso nem mais saudável do que uma fruta madura, então sirva-se e fique à vontade." Ele, por sua vez, simplesmente vai rolar o cigarro na língua e responder, "Não, eu te agradeço, mas eu estou fumando." O que você pode perceber é que o paladar dele se tornou narcotizado pela erva nociva e perdeu, em grande medida, o sabor delicado e invejável das frutas. Este exemplo acima mostra o quão caro, inútil e prejudicial são os hábitos artificiais dos homens. Eu falo por experiência, pois fumei tanto ao ponto de sentir meu corpo tremer incessantemente, do sangue ser pressionado na minha cabeça e de sentir uma palpitação tão forte no coração até chegar a pensar que teria um ataque cardíaco. Quando consultei o médico, ele disse categoricamente, "Pare de fumar ou então vai morrer." Então eu percebi que não estava prejudicando apenas a minha saúde, mas também estava gastando muito dinheiro tendo um mau exemplo. Então eu acatei o conselho do médico e, a partir daquele dia, não fumei mais, e estas observações devem ser aplicadas com força muito maior em relação ao uso de bebidas intoxicantes. Para fazer mais dinheiro, é necessário ter um cérebro mais limpo, e os poluentes do cigarro não permitem que a mente funcione plenamente. A pessoa que deseja o sucesso em seu empreendimento deve refletir todos os seus planos com cuidado, examinar mais de perto todos os detalhes e analisar os prós e contras. Nenhum homem consegue obter o sucesso em sua forma mais plena a menos que ele tenha um cérebro com amplo funcionamento, que o possibilite realizar os seus planos com reflexão e premeditação a fim de guiá-lo para uma perfeita execução.
Portanto, não importa quão abundantemente um homem possa ser abençoado com inteligência, se o cérebro está turvo e se o seu julgamento for desviado pelo álcool ou qualquer outra substância intoxicante, então será impossível ele prosperar e atingir o sucesso profissional. Quantas oportunidades boas já passaram e nunca retornaram enquanto um homem estava tomando um gole socialmente ou com um amigo dele? Quantas negociações tolas foram feitas debaixo da influência do vinho, que faz a vítima pensar, temporariamente, que é milionária? Quantas chances importantes foram adiadas para amanhã, e depois de amanhã, assim por diante, pois o copo de cerveja fez com que o sistema nervoso entrasse em estado de preguiça, neutralizando as energias tão essenciais para o sucesso profissional. O uso demasiado de bebidas intoxicantes, como se fossem água, é muito mais que loucura, é uma doença social, pois a bebida é tão destrutiva para a ascensão nos negócios quanto as demais drogas. Um vício acaba estimulando outro vício, resultando em um labirinto sem saída. É um mal que não pode ser atenuado, que é totalmente indefensível na luz da filosofia, religião ou bom senso. É o pai de quase todo o mal em nosso país e mundo. Capítulo 1. Acerte na sua vocação. O sucesso na vida profissional de qualquer pessoa está intimamente ligado ao que ela mais gosta de fazer, na atividade que tem o prazer de desempenhar, ou seja, sua vocação. Entretanto, muitos acabam negligenciando suas aptidões naturais, preferindo se arriscar em carreiras consideradas ou bem-sucedidas, se esquecendo que o sucesso verdadeiro é alcançado quando fazemos algo que nos dá orgulho e satisfação pessoal, e não apenas para ter dinheiro. Não importa se você tem uma profissão tida como de sucesso, se você não está feliz, se não é o que você quer fazer, então a sua insatisfação será o seu fracasso. A maioria das pessoas acaba escolhendo a sua profissão muito cedo, já ainda jovens, quando estão saindo do segundo grau escolar e prestes a cursar uma faculdade. Por conta disso, os pais acabam sendo importantes responsáveis neste processo tão difícil. Alguns pais, na ânsia de que seus filhos tenham um bom futuro, acabam indicando certas profissões, sem levar em conta as inclinações naturais e particulares que cada um possui, estimulando-os a construir uma carreira baseada, apenas, no ganho financeiro. Não há dúvidas de que cada um nasce para um determinado propósito, uma omissão, sendo que cada um apresenta habilidades naturais próprias. Podemos encontrar, por exemplo, pessoas com facilidade e gosto pela mecânica, e outros que possuem verdadeira aversão à maquinaria. Deixe uma dúzia de garotos de 10 anos conviverem juntos, e então rapidamente você observará que cada um vai apresentar habilidades e gostos diferentes. Alguns vão brincar de construir coisas, outros em ver como alguns brinquedos funcionam ou por dentro, etc. Dessa forma, fica evidente que alguns desses meninos têm habilidades mecânicas naturais, enquanto outros têm outras aptidões. Eu pertenço àquela última classe de meninos, pois nunca tive amor pela mecânica, pelo contrário, eu sempre tive uma grande aversão a qualquer engenharia complicada. Se um homem pegasse um garoto como eu e tentasse fazer dele um relojoeiro, o garoto até poderia, depois de muito aprendizado, ser capaz de desmontar e montar um relógio, contudo, ele passaria a vida se esquivando do trabalho, tendo qualquer desculpa para sair mais cedo, pois, no fundo, ser relojoeiro é repulsivo para ele. Portanto, a menos que o homem se desenvolva sob uma vocação natural e melhor ajustada às suas habilidades peculiares, ele não conseguirá ter o sucesso verdadeiro e recompensador, pois ele até pode fazer dinheiro, mas nunca estará totalmente satisfeito. Fico feliz em acreditar que a maioria das pessoas encontra a sua vocação correta, e entretanto, ainda vemos muitos que erram quando não respondem ao chamado natural ou das coisas. Basta refletir um pouco e você notará que existem alguns conhecidos seus que reclamam de suas profissões e que gostariam de fazer outra coisa, algo que realmente o nasceram para fazer. Enfim, tenha a certeza de que para alcançar o sucesso pessoal e profissional é muito importante levar em conta a sua vocação, pois só assim você conseguirá ter o ânimo e garra para trabalhar, afinal você estará fazendo algo que naturalmente gosta. Capítulo 2.
Escolha a localização correta. Após ter descoberto a sua vocação natural, é hora de avançar para o segundo passo em direção ao sucesso, a localização correta. Você pode estar se perguntando o que a localidade tem a ver com o seu sucesso, mas posso afirmar que saber escolher o lugar correto para desenvolver os seus negócios é de suma importância e pode definir o seu êxito ou fracasso. Por exemplo, você pode ser um grande empreendedor no ramo da moda, possuir uma grife super famosa de roupas de banho. Entretanto, se você abrir uma loja em um lugar onde faz frio a maior parte do ano, então a localização da sua loja dificultará, e muito, o seu sucesso profissional. É essencial que você saiba onde estabelecer os seus negócios, tendo, também, a perspicácia de ampliar seus horizontes. Sobre isso, tem um fato que ilustra bem este assunto. Eu estava em Londres com um amigo e fui assistir a um espetáculo de circo chamado O Tudo por um Centavo. Na porta do local havia um imenso cartaz, retratando as maravilhosas curiosidades a serem vistas. Ao entrar, rapidamente nos deparamos com o dono do negócio, e este nos contou algumas histórias extraordinárias sobre as suas mulheres barbadas e os seus albinos, descrevendo-os como inacreditáveis, e para estas afirmações, penso que é o melhor acreditar do que ter que provar ao possível ou mentira. Ele então tentou nos chamar a atenção para um museu de cera, onde tinha várias estátuas de personalidades famosas. Resolvemos conferir então. Quando entramos no estabelecimento nos deparamos com um monte de estátuas imundas, e pode acreditar que estas pareciam não ver água desde o dilúvio. O que há de tão maravilhoso sobre o seu museu de cera? E eu perguntei. Eu peço, por favor, que não fale de forma irônica, o homem respondeu. Então eu continuei, senhor, estas não são as estátuas de cera da Madame Tussaud, pois estas estão cobertas de adereços baratos, além de tudo, estão sujas e sem cuidado. E, para piorar, continuei olhando casualmente para os modelos e vi uma estátua com o nome de O Henri VIII. Senti então uma pequena curiosidade depois de vê-la, e indaguei. Você chama aquela estátua de Henri VIII? Ele respondeu, certamente, senhor, e ela foi feita especialmente em homenagem ao rei. Logo depois eu disse, todo mundo sabe que o rei Henri VIII foi um rei grandioso e imponente, e aquela estátua está magra e seca, o que você diz sobre isso? Ele respondeu de forma irônica, bom, você também estaria magro e seco se estivesse sentado ali por tantos anos. Então, depois de toda esta discussão, eu disse, meu amigo, você é um showman excelente, mas escolheu uma péssima localização para abrir seu negócio. Aqui várias pessoas apresentam o mesmo que você, e até com mais qualidade. Não ouviu dizer que a imagem é tudo? Como espera fazer sucesso se o cartão de visita do seu show é imundo e ultrapassado? Ele, por sua vez, respondeu, isso é verdade, senhor, eu sinto que os meus talentos estão sendo todos desperdiçados, mas o que eu posso fazer? Você deve ir para a América, eu disse, lá você poderá desenvolver todas as suas faculdades, e achará um campo de trabalho bastante livre. Eu vou patrociná-lo por 2 anos, ou depois disso você conseguirá se manter por conta própria. Então ele aceitou a minha oferta e permaneceu por 2 anos em Nova York. Depois ele foi para Nova Orleans com um show itinerante durante o verão. Passados alguns anos, este mesmo dono de circo aprimorou suas exibições, e consequentemente, multiplicou seu patrimônio, tudo isso porque ele seguiu a sua vocação natural e também porque abriu seu negócio no local correto. Portanto, assim como no exemplo acima, não fique esperando a oportunidade chegar até você, vá ao encontro dela e busque os melhores locais onde você possa desenvolver o seu negócio, ficando atento ao mercado, à oferta e procura, e o mais importante, seja esperto, ativo e caprichoso com seu trabalho. Capítulo 3. Evite as dívidas. Para aqueles que estão começando as suas vidas profissionais agora, e para aqueles que já estão no mercado há muito tempo, apresento um conselho valiosíssimo no mundo dos negócios.
São poucas as coisas que conseguem arrastar uma pessoa para as dívidas, no entanto, são muitos os que acabam se arruinando nelas. Sempre tem aqueles que pegam dinheiro emprestado sem calcular direito os juros, e acabam pagando, no final das contas, quase o dobro ou triplo do valor inicial. É um círculo vicioso, em que você pega emprestado para pagar dívidas anteriores, e com isso vai adquirindo outras numa sucessão infindável, culminando em falência total. O que eu posso dizer é que a dívida rouba do homem o seu autorrespeito, fazendo com que ele chegue a desprezar a si mesmo, pois não há nada pior que o sentimento de impotência diante dos problemas financeiros. No entanto, há momentos em que fazer um financiamento ou pegar dinheiro emprestado se torna extremamente necessário. Sobre isso, um velho fazendeiro conversando com o seu filho, disse: Filho, nunca pegue dinheiro emprestado, mas se tiver que fazê-lo por qualquer motivo, que seja para adquirir adubo, pois o adubo vai te ajudar a pagar o que você deve. O que o fazendeiro quis dizer ao seu filho é que se for de extrema necessidade fazer um empréstimo, que seja para financiar algo que lhe trará retorno, que te auxiliará a multiplicar esse dinheiro, dessa forma as chances de êxito nos seus negócios serão certas. Evite, também, contrair dívidas para pagar pequenas despesas, como por exemplo, comida, bebida, roupas etc. Existem famílias com o hábito tolo de adquirir crédito em diversas lojas, e com isso acabam comprando muitas coisas sem utilidade ou necessidade. Não existe na face da terra uma única pessoa que tenha recordações boas com credores, mas mesmo assim é muito comum encontrarmos este tipo de situação: eu peguei dinheiro emprestado e tenho 60 dias para pagar, e quando o prazo vencer eu terei que quitar a dívida, pois o credor não quer saber de nada a não ser do dinheiro. O que posso dizer sobre isso, caro leitor, é que a partir do momento que este prazo passar, você terá que pagar a sua dívida de qualquer jeito, e se não o fizer, estará quebrando o seu compromisso e desonrando o seu nome. E o que muitas vezes acontece, é que para justificar o atraso no pagamento você recorre a uma mentira ou adquire outra dívida para quitar esta, criando uma bola de neve sem fim, culminando em uma avalanche em suas finanças. Ainda sobre este assunto, ilustro aqui mais um exemplo. Horácio era um jovem com todas as possibilidades na vida, porém tinha 2 defeitos mortais no ramo dos negócios: fazia muitas dívidas e era preguiçoso. Certo dia um amigo lhe perguntou: Horácio, você já viu uma lesma? Sim, por quê? Ele respondeu. Então o amigo disse a Horácio: Vá, é claro que você deve ter visto mesmo, pois a lesma e você são quase parentes, com exceção da lesma ser bem mais rápida que você. Meu amigo, acorde. O credor vai procurá-lo e vai exigir a devolução do dinheiro, caso contrário você terá que assinar um documento abrindo mão de seus bens se não pagar a dívida. Então você assinará, e isso começará a trabalhar contra você. O credor irá dormir descansado, e pela manhã acordará melhor do que nunca, pois o patrimônio dele estará seguro, enquanto você não conseguirá dormir por conta da preocupação, e no dia seguinte amanhecerá pobre, pois você só terá dívidas. O exemplo acima nos mostra que as dívidas são um completo atraso em sua vida, pois tudo o que você conseguir será sugado pelos seus credores, e os juros serão como feridas abertas que nunca cicatrizarão. Portanto, faça tudo o que puder para não pegar dinheiro emprestado e se o fizer, por extrema necessidade, use o dinheiro de forma inteligente, investindo em seus negócios e não em despesas secundárias, pois se investir no trabalho você conseguirá multiplicar este dinheiro e conseguirá quitar as suas dívidas. O dinheiro, em alguns aspectos, é como o fogo, tem o poder de aquecer nas noites mais frias, mas, se mal administrado, pode destruir tudo em volta. Comece a refletir sobre os seus gastos. Se o dinheiro estiver dominando você, e não o contrário, ou quando o seu lucro estiver indo totalmente para o pagamento de dívidas, então, caro leitor, pare, pense e mude de atitude, pois se continuar assim vai acabar diminuindo as suas possibilidades de crescimento e se tornará um escravo trabalhando apenas para pagar sua alforria. Tenha a certeza de que se você souber administrar o seu dinheiro, ele será um aliado.
Mas preste atenção, você é que tem que tomar conta do dinheiro, e não ele de você. Portanto, não permita que o dinheiro trabalhe contra você, tome as rédeas do seu negócio, não contraia dívidas, não seja preguiçoso e seja proativo. Capítulo 4. Persevere. Inicio este capítulo com uma premissa muito importante: o homem que deseja alcançar o caminho certo tem que perseverar. Você deve estar se perguntando o porquê de eu dizer isto, pois parece ser algo óbvio. Contudo, existem muitas pessoas que, aparentemente nasceram alcançadas ou são pessoas naturalmente preguiçosas e que não possuem autoconfiança ou perseverança. É por isso que eu digo que a perseverança é a base do sucesso, pois só vence aquele que sabe lutar as batalhas diárias sem perder o ânimo, tendo a certeza de que, no fim, tudo valerá a pena. A boa notícia é que qualquer um pode cultivar boas qualidades essenciais em pessoas de sucesso a qualquer momento. É como Davy Crockett, o grande herói norte-americano, disse uma vez: primeiro, tenha certeza que você está correto, e então siga em frente. Esta atitude é o que chamamos de liderança. Ela não permite que os obstáculos tomem conta de você, e te estimula sempre a buscar por coisas maiores e melhores. São muitos os que conseguem alcançar o objeto de suas ambições, entretanto, por algum motivo acabam perdendo a fé em si mesmos no meio do caminho e, por consequência, veem o que alcançaram escapar pelas mãos. É como William Shakespeare disse: existe uma maré nos negócios dos homens, que se conduzidos pela onda mais alta, leva à fortuna. Ou seja, a maré, assim como os negócios, tem altos e baixos, e é somente quando os negócios são levados nas mais altas atitudes e positividade é que conseguem alcançar a fortuna. Portanto, se você hesitar, outra onda maior virá e pegará o prêmio antes de você. Lembre-se também do provérbio de Salomão: aquele que trabalha com a mão frouxa, fica pobre, por outro lado, a mão do zeloso o faz rico. Vemos que a perseverança é, se não, outra palavra para autoconfiança. Muitas pessoas naturalmente olham apenas para o lado obscuro da vida, e ao verem os obstáculos e algumas prováveis dificuldades, acabam desistindo de seus sonhos. Se quiser abrir um negócio, saiba planejar bem seu empreendimento e calcular seus riscos. Todo começo é um pouco complicado, mas você só conseguirá alcançar o sucesso se passar a confiar mais em si mesmo e ser mais dinâmico em suas ações, pois se ficar parado, a sua vida pessoal e profissional vai passar, e quando você perceber já terá sido tarde para acrescentar alguma coisa. Eu conheci homens que cometeram suicídio porque pensavam não existir outra maneira de superar a falência de seus empreendimentos. Porém, também conheci outros que estavam em situação financeira pior, mas estes enfrentaram todos os problemas tendo perseverança, apoiados por uma firme crença de que eles estavam fazendo as coisas de forma justa e correta e que com atitude transformariam o ruim em bom. E você também pode ter esta atitude em qualquer esfera da sua vida, seja no âmbito pessoal quanto profissional. Tome como exemplo dois generais, ambos entendendo de táticas militares e tendo estudado em uma escola muito renomada. Os dois têm o mesmo talento, porém um apresenta perseverança enquanto o outro não. É evidente que o primeiro irá obter o sucesso na profissão, já o último irá falhar, pois um general que não confia em suas atitudes e não tem pulso firme acaba sendo facilmente derrotado. Afinal, em uma guerra não há muito tempo para pensar, é preciso agir, e agir incisivamente. Na iminência de um conflito, o general sem perseverança será tomado pela incerteza, e essa hesitação provocará sua ruína, pois nesse momento o inimigo o derrotará. Por outro lado, o general perseverante irá para a batalha com vontade e garra, e mesmo que surjam os mais diversos problemas ele continuará seguindo em frente, inspirando seus soldados a agirem com força, valor e triunfo. O mundo dos negócios também é uma batalha, portanto seja como um general confiante e enfrente cada dia com perseverança e coragem, eu garanto que assim você vencerá a guerra. Capítulo 5. Trabalhar para conquistar. Chegamos em um ponto crucial nesse processo de aprendizado, a presteza.
É muito importante que você nunca adie aquilo que pode ser feito agora. Se for preciso, trabalhe cedo até tarde, ou faça chuva ou sol, pois existem algumas oportunidades na vida que acontecem uma vez só, e se você estiver desatento ou despreparado pode perder a sua grande chance de sucesso. Por esse motivo, é essencial aprendermos com este velho provérbio. Aquilo que vale a pena não deve ser feito pela metade. Muitas pessoas adquirem fortuna porque fazem seus negócios de forma completa, enquanto outras permanecem pobres porque trabalham apenas pela metade. A ambição, a energia, a atividade e a perseverança são requisitos indispensáveis para a ascensão nos negócios, afinal, a fortuna sempre favorece o corajoso, e nunca a pessoa que não se ajuda. As pessoas que esperam que as coisas lhes sejam entregues de mãos beijadas ou só conseguem obter péssimos resultados na vida, pois a preguiça cria hábitos ruins, culminando em um completo empobrecimento. Não fique esperando que as coisas só caiam do céu ou para você. Vá ao encontro delas trabalhando. Todos devem seguir Oliver Cromwell, quando ele diz: "E não confie na sorte, e sempre mantenha a pólvora seca." O que Cromwell quer dizer é que não devemos esperar que a provisão divina ou que a sorte resolva tudo por nós, temos que nos preparar e fazer a nossa parte também. Portanto, caro leitor, é de suma importância que você trabalhe, pois só assim você alcançará o sucesso. Maomé, uma noite, enquanto acampava no deserto, escutou um dos seus cansados seguidores dizer: "Eu soltarei o meu camelo, e confiarei ele a Deus." Porém, o profeta respondeu: Não é assim, amarre o camelo e o confie a Deus, e ainda acrescentou: "Faça tudo o que puder para si mesmo e, então, deixe que a intervenção divina faça o resto." Capítulo 6. Dependa somente do seu próprio esforço. Há um famoso ditado popular que diz que é o óleo do dono que engorda o gado. Ora, todos hão de convir que este ditado é muito verdadeiro, pois não existe maior interessado em fazer com que o negócio dê certo do que aquele que o criou, ou seja, o proprietário. E já que o dono é a principal força motriz que leva o empreendimento para a frente, é necessário que este conheça muito bem os seus negócios, e isso ele obterá através da experiência e muito trabalho. É muito importante que o empresário conheça tudo sobre a empresa que ele possui, este aprendizado será o alicerce que construirá o seu patrimônio. É interessante salientar que os erros cometidos também são ferramentas úteis, pois elas indicam o que já aprendemos e o que nos falta adquirir. Tudo é somado à experiência, e com tudo se incorpora alguma coisa. A meu ver, cada pessoa deveria ser como o naturalista francês Cuvier, e conhecer amplamente os seus negócios. Ele era tão competente no estudo da história natural, que você podia trazer a ele um osso, ou até mesmo um fragmento de osso de um animal que, através da analogia e comparação, ele era capaz de desenhar a figura do bicho do qual o osso foi retirado. Em uma ocasião, seus alunos tentaram enganá-lo. Eles pegaram uma pele de vaca, a enrolaram e colocaram na mesa do professor alegando se tratar de um novo espécime. Quando o professor entrou na sala, os alunos o questionaram sobre aquela pele querendo saber que tipo de animal poderia ser. Então, Cuvier começou sua análise lentamente e disse: "Casco dividido, 1. Este animal come grama." Cuvier sabia que um animal com um casco rachado provavelmente devia viver sobre a grama, grãos ou outro tipo de vegetação, e que não seria inclinado a comer carne, seja viva ou morta. Dessa forma, através de sua vontade de aprender e exímio conhecimento, Cuvier se tornou um dos melhores em sua profissão, alcançando o merecido sucesso. Entre as filosofias da dinastia Rothschild, um dos mais importantes nomes das atividades bancárias e financeiras, há um pensamento aparentemente paradoxo: seja cauteloso e corajoso. Tal frase chega a parecer uma contradição, mas não é. Na realidade, há uma grande sabedoria contida neste pensamento. Trata-se de uma declaração condensada do que eu já havia falado anteriormente, ou seja, você tem que ser precavido ao planejar,
e, ao mesmo tempo, ser corajoso para executar. É preciso haver um equilíbrio entre a cautela e a coragem, pois se a pessoa é extremamente cuidadosa, ela nunca se arriscará a alçar voos mais altos. Por outro lado, se a pessoa é muito ousada, acaba ficando descuidada e, consequentemente, acaba obtendo um resultado insatisfatório no final. Uma pessoa pode ganhar 50 ou 100 mil reais em ações da Bolsa de Valores em uma única operação, mas se ela tiver apenas coragem se esquecendo do cuidado, ela corre o risco de perder tudo o que ganhou. Por esse motivo é que é necessário ter tanto cuidado quanto coragem para atingir o sucesso. Os Rothschilds têm outro pensamento. Nunca estabeleça nenhum tipo de negócio com pessoas que você não conhece bem ou sobre algo do qual você não domina. Se montar um empreendimento já é algo trabalhoso, imagina fazer isso sem conhecer bem as pessoas com quem se está negociando ou sem saber exatamente sobre o que você está fazendo. Tal atitude é uma assinatura de fracasso, pois quando as dificuldades surgirem você não saberá como resolvê-las, sua empresa será como um navio sem capitão, navegando desgovernado pelo oceano, resultando em um terrível naufrágio. Não podemos confiar na sorte. Nunca ouvi falar que uma pessoa saiu pela manhã e encontrou uma bolsa cheia de dinheiro, e no dia seguinte encontrou outra e assim por diante, dia após dia. Portanto, não podemos ficar esperando que a sorte sorria para nós, pois ela é como o vento, às vezes está a nosso favor, mas às vezes não. Boas causas produzem bons efeitos. Se um homem adota os próprios métodos para ser bem-sucedido, a sorte não será tão essencial em sua vida, pois não há nada que seja mais eficiente que o trabalho. Capítulo 7. Use as melhores ferramentas. O segredo do sucesso em qualquer negócio é dispor de excelentes ferramentas, e o funcionário é, sem dúvida, a melhor ferramenta de uma empresa. Ter um funcionário aplicado e interessado em aprender é o mesmo que ter um diamante bruto, pois a tendência é que esse funcionário vá se lapidando, e quanto mais ele se aperfeiçoa, mais você se beneficia com isso. Outro elemento muito importante no funcionário é a atitude. É extremamente necessário que a empresa tenha funcionários proativos e independentes, que saibam resolver as situações adversas no trabalho de forma consciente, acima de tudo, inteligente. Portanto, saiba escolher bem as ferramentas da sua empresa, e tenha a certeza de que aquelas com inteligência, versatilidade e experiência são as mais valiosas para você. Não permita ser extorquido por funcionários que exigem aumentos salariais exorbitantes, entretanto, saiba valorizar financeiramente cada funcionário de tempos em tempos, pois tal atitude é um sinal de valorização e estímulo àquele que colabora para o seu sucesso. Capítulo 8. Não superestime o seu negócio. Muitos empresários, no início dos negócios, acabam ficando muito ansiosos em obter resultados precisos em um curto período de tempo, se esquecendo ou negligenciando que o sucesso é construído tijolo a tijolo, e que o esforço está presente em tudo o que vale a pena em nossas vidas. É como, sabiamente, Albert Einstein disse uma vez: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E nessa ânsia por resultados rápidos e amplo retorno financeiro, muitos empresários recorrem a empréstimos e hipotecas, e o que eles pensam estar alavancando os seus negócios, na verdade está sendo responsável por afundá-los ainda mais. Acreditar que o dinheiro emprestado pode fazer com que você atinja mais rápido o sucesso é um grande engano, pois o dinheiro não tem muita serventia a menos que você saiba o seu valor pela experiência. Dê a um jovem inexperiente 50 mil reais e o ponha nos negócios, o que acontecerá é que ele vai perder cada real em muito pouco tempo. É como comprar um ticket da loteria, ganhar o prêmio e depois de um curto espaço de tempo não ter mais nenhum centavo. Mais uma vez vemos o ditado vem fácil, vai fácil, pois nada possui valor a menos que o esforço esteja presente nele. Sem interesse, economia, paciência e perseverança você não obterá o sucesso nos seus negócios. Atualmente, 9 entre 10 dos homens mais ricos do país começaram a vida como garotos pobres.
Com vontade, determinação, liderança e economia eles foram avançando gradualmente. Construíram seus próprios empreendimentos. É o caso do empresário paulista Antônio Carlos Ferreira, de 50 anos, que começou a trabalhar ainda criança como engraxate e depois como catador de sucata, chegando a receber apenas R$ 30 por semana. Hoje, Antônio Carlos é o dono da Neolider, a empresa fornecedora de tubos de aço, e já teve um faturamento de R$ 200 milhões de dólares, atendendo a empresas grandiosas como a Petrobras, a Nestlé e a Coca-Cola. Já Antônio Cetim começou a ganhar a vida varrendo uma mercearia, e hoje ele é o dono da Cetim, incorporadora que tem um faturamento de R$ 400 milhões. Outro exemplo notável é do ex-boia fria Marco Franzato, que hoje é o líder do grupo de moda Morena Rosa, tendo um faturamento de R$ 200 milhões, e Sérgio Amoroso, que nasceu na zona rural, e hoje é o dono do Grupo Orsa, uma companhia de papel e celulose com receitas de R$ 1,5 bilhão. Como você pôde ver, esses homens nasceram em meio a condições comuns de muitos brasileiros, entretanto, eles não se conformaram em ser apenas comuns, buscaram, então, com muita coragem seus espaços no mercado de trabalho e garantiram assim, sucesso profissional e um meio de vida mais confortável. Além desses empresários, temos o notável exemplo do ex-vice-presidente José de Alencar, que de menino pobre nascido em uma cidade do interior de MG, vindo de uma família muito humilde, conseguiu se destacar na indústria têxtil, chegando, depois, à vice-presidência do Brasil. Portanto, caro leitor, todas as pessoas podem se tornar bem-sucedidas na profissão que escolheram, basta ter vontade de progredir, assim o êxito será certo. Neste país, devido às oportunidades e espírito empreendedor, o pobre de hoje pode ser o rico de amanhã. A questão está em sempre aprender com as experiências dos que alcançaram o sucesso e em buscar sempre fazer o seu melhor. Há alguns séculos atrás, na Inglaterra, as pessoas eram classificadas de acordo com a sua nobreza, sendo divididas entre a plebe e a corte. Aquele que não tinha relações de parentesco com a família real e ocupava cargos populares como mecânico, comerciante, operário etc., não era reconhecido como cavalheiro, ou seja, não era considerado como alguém importante. O provérbio vigente naquela época era: e na Inglaterra, os negócios fazem o homem. Porém, o mundo foi mudando e, embora ainda exista a família real em alguns países, a concepção de o plebeu deixou de ser pejorativa. Vemos, também, que atualmente a riqueza não é concedida apenas aos reis, e que todos podem obter o que desejam, sejam de o sangue azul ou não. Hoje o provérbio citado acima já não funciona mais, sendo que é o homem quem faz os seus negócios, e não o contrário. Portanto, não importa se você é um sapateiro, fazendeiro, banqueiro, advogado, médico etc., contando que seu negócio seja legítimo, você pode ser tão nobre quanto um rei e desfrutar das mesmas riquezas. Outro fato importante a se considerar é a realização de negócios dentro da legalidade, pois tal iniciativa ajuda tanto ao proprietário quanto a outras pessoas. O fazendeiro, por exemplo, sustenta a sua família, mas também beneficia os donos de comércio que precisam dos produtos da fazenda, beneficia os funcionários que usam o salário que recebem para sustentar suas famílias e assim por diante. O dono de uma empresa é responsável pelo emprego de várias pessoas que, por sua vez, têm suas famílias também, compondo uma corrente permanente. A grande ambição no mundo dos negócios é conseguir superar todos os outros que estão engajados na mesma ocupação ou área de trabalho. O objetivo é oferecer o melhor produto, com o melhor preço e a melhor qualidade. Um estudante que estava prestes a entrar na universidade, disse a um velho advogado: "Eu ainda não decidi qual profissão eu seguirei. Tem mercado de trabalho para a sua profissão?" O velho advogado respondeu: "O porão está muito cheio, mas tem muito lugar no andar superior." Tal resposta do velho advogado foi engenhosa e verdadeira, pois nenhuma profissão ou comércio está superlotado no andar superior. O que ele quis dizer com essa afirmação é que quanto mais qualificado você for,
mais chances você tem de subir o degrau da oportunidade e atingir o sucesso. Os melhores profissionais, seja em qualquer área, sempre são os mais procurados e nunca temem o desemprego ou o fracasso, pois sabem que a qualidade é o melhor cartão de visita. Muitas pessoas, na correria de ganhar dinheiro, acabam se tornando superficiais, porque se esforçam ao máximo para enriquecerem rapidamente, mas não fazem seus negócios com a completude e seriedade necessárias. Se os seus hábitos são bons e íntegros, então você não precisa temer a nada, pois patrocínio e oportunidades nunca lhe faltarão. Capítulo 9. Aprenda alguma coisa útil. O segredo de um negócio bem-sucedido está na renovação. É importante sempre mostrar ao seu cliente algo novo, pois a cada segundo que passa, alguma nova tecnologia é lançada, alguma ideia é colocada em prática e a velocidade da informação atualmente já se iguala à velocidade da luz. Portanto, é extremamente necessário que você sempre busque o conhecimento, assim a chance de renovar os seus negócios será grande, fazendo com que você permaneça no mercado competitivo. E quando estiver pensando em abrir um negócio, pense na utilidade que os seus serviços vão prestar às pessoas. Quanto mais útil for o seu tipo de negócio à população ou a algum mercado sólido, maiores serão as chances de êxito. Capítulo 10. Tenha esperança, mas não seja apenas sonhador. Muitas pessoas permanecem pobres porque elas são demasiadamente sonhadoras. Para elas, cada projeto é garantia de sucesso, são como nômades e começam a mudar de um negócio para outro sem pensar nas consequências ou no planejamento. Enfim, são pessoas extremamente otimistas, mas pouco realistas, vislumbram um empreendimento perfeito. E quando os problemas naturais começam a surgir, acabam não levando o projeto em frente. A única coisa que posso dizer sobre isso é que contar com o ovo dentro da galinha é um erro gravíssimo. Portanto, tenha planos e sonhe bastante, pois é a partir das idealizações que construímos a base dos nossos projetos. Contudo, não fique estagnado apenas nesse estágio, e estabeleça as metas e depois as conquiste com trabalho e dedicação. Essa é a única forma de tornar seus sonhos em realidade. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes, a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury. Capítulo 11. Não desperdice o seu trabalho. Envolva-se apenas com um tipo de negócio por vez, dedicando-se a ele até atingir o completo êxito ou até que a sua experiência mostre a você que é o momento de partir para outro projeto. Devemos seguir o simples exemplo do pedreiro: ao construir uma casa é necessário assentar um tijolo por vez. Depois de colocado aquele tijolo é que o pedreiro passa para outro, e assim sucessivamente, ou seja, quando a atenção do homem fica centrada em apenas um objeto, a sua mente trabalha melhor e o seu trabalho progride mais rapidamente. Se o homem mantiver a cabeça ocupada com uma dúzia de assuntos diferentes de uma só vez, a sua atenção vai se dispersar, e ele não conseguirá finalizar nenhuma das atividades que começou. Grandes fortunas já escaparam das mãos de algumas pessoas justamente por estas estarem engajadas em várias ocupações diversas de uma vez só. Portanto, focalize os seus negócios, direcione-os para uma mesma área e procure sempre investir em algo que você possui conhecimento absoluto. Capítulo 12. Seja metódico. Todas as pessoas deveriam ser metódicas em suas empresas, pois um empresário que planeja bem o seu negócio, acaba fazendo o seu trabalho com precisão e realizando suas tarefas com muito mais facilidade.
Se você elaborar um sistema em todas as transações de negócios, fizer uma coisa de cada vez e sempre cumprir os compromissos com pontualidade, você terá tempo para desenvolver todas as suas atividades, sejam elas profissionais ou pessoais. A pessoa que deixa pela metade um trabalho para iniciar outro, acaba estendendo a finalização de cada tarefa, fazendo com que ela fique sem saber se o trabalho do dia foi cumprido ou não. Quando o Hotel Astor House foi inaugurado em Nova York, ninguém teve a menor dúvida de que seria o melhor hotel dos Estados Unidos. Na época em que o estabelecimento foi construído não havia sistema de encanamento de água, fazendo com que as pessoas ainda fossem buscar água no poço. Diante de tal inconveniente, o hotel desenvolveu o seu próprio sistema para melhor atender a seus hóspedes. Um fato muito interessante ocorreu em uma noite enquanto muitos hóspedes ainda estavam acordados, quando um dos proprietários pediu a um hóspede que tocasse um sino. Assim que o hóspede tocou o sino, vários garçons surgiram e, com uma jarra d'água em cada mão, se posicionaram no hall. O proprietário do hotel então disse: "Isso, caros hóspedes, é para lembrá-los que o nosso hotel oferece todo o conforto a vocês, pois aqui fazemos tudo sistematicamente." Dessa forma, o proprietário do hotel cativou ainda mais os seus hóspedes, mostrando a eles que mesmo sem um sistema de encanamento na cidade eles garantiriam, a qualquer hora, água fresca. Surpreenda seus clientes com ações que demonstrem que a sua empresa se preocupa com o bem-estar deles. Em outra ocasião, quando o hotel estava repleto de hóspedes, um dos garçons estava ligeiramente indisposto. Embora houvesse muitos funcionários no hotel, o proprietário acreditava que devesse ter um número completo de trabalhadores ou o seu sistema seria influenciado. Então, perto da hora do jantar, ele desceu as escadas e disse: "É necessário contratar outro garçom." Ele procurou por candidatos na rua e disse a um deles para comparecer ao hotel. Quando o homem chegou, o proprietário disse: "Agora você vai colocar um avental branco, vai ficar atrás dessas duas cadeiras e esperar o senhor que vai ocupá-las." "Você, alguma vez, já trabalhou como garçom?" O homem respondeu: "Eu confesso que nunca trabalhei como garçom, mas aprendo rápido." Então o dono explicou: "Aqui nós fazemos tudo sistematicamente. Você deve oferecer a cada hóspede um prato de sopa, e quando eles terminarem de comer, pergunte a eles o que vão querer depois." O homem disse: "Vá." Eu entendi perfeitamente as virtudes do sistema. Chegada a hora de jantar, os hóspedes foram surgindo, e os pratos de sopa foram colocados diante deles. Um dos hóspedes, que este homem estava servindo, tomou a sopa, já o outro não quis e disse: "Garçom, pegue este prato de sopa, leve-o embora e traga-me peixe." O novo garçom olhou para o prato de sopa e, se lembrando das instruções dadas pelo proprietário do hotel a respeito do sistema, respondeu: "Não, até que tenha tomado a sua sopa." Tal cumprimento do sistema, como vocês podem notar, foi muito extremo, e não é isso que proponho quando digo que as coisas devem ser feitas metodicamente. É importante haver um equilíbrio para todas essas regras, havendo um meio-termo para tudo. A organização é a base de qualquer empreendimento de sucesso. Capítulo 13. Mantenha-se atualizado. Conquistar um espaço no mercado de trabalho já é um grande desafio, porém se manter nele demanda muito mais esforço e empenho contínuo. A velocidade com que o mundo moderno avança está exigindo do profissional a mesma atitude, e aquele que permanece parado no tempo é rapidamente superado e ultrapassado por outros concorrentes. É exatamente por esse motivo que é muito importante se manter atualizado a respeito de tudo o que está acontecendo no mundo, especialmente em sua área de atuação profissional. Buscar uma capacitação, fazer novos cursos, aprender uma segunda língua são ações imprescindíveis para que você permaneça atuante com um emprego garantido. Novidades do mercado com relação a equipamentos, novas tecnologias, etc. Para isso, o acesso a meios de informação, como a internet, jornais e outros, é imprescindível.
Novas parcerias e cuidados com o mercado são feitos, principalmente, através dessas mídias, e ficar longe disso pode ser fatal para qualquer empresa. Portanto, mantenha-se sempre atualizado, e nunca pense que já atingiu o máximo, pois os verdadeiros empreendedores têm a consciência de que é preciso continuar caminhando, aprendendo e sempre se reciclando. Capítulo 14. Esteja atento a tudo que pode te afastar dos seus objetivos. Às vezes nos deparamos com homens que obtiveram grandes fortunas e que repentinamente perderam tudo e se tornaram pobres. Em muitos casos, isso ocorre em função da imprudência, dos vícios e de outros hábitos ruins. São vários os exemplos de pessoas que, quando conseguem acumular riquezas, começam a se deslumbrar, e tal encantamento ou com o dinheiro e luxo acabam tirando-as do eixo, passando a ser vítimas de suas vaidades, se esquecendo completamente o que fez com que se tornassem ricos e da economia. Iludidas pela fama ou pelo status, passam a gastar excessivamente, não analisando os riscos de investir em um novo negócio, simplesmente por acreditarem ser os sortudas e que nada de mal pode lhes acontecer, e esse pensamento acaba, infelizmente, levando-as direto à ruína. O homem bem-sucedido é aquele que conhece bem o tipo de negócio no qual está inserido e que planeja bem o orçamento de seus gastos. Portanto, se uma pessoa tem muito dinheiro, ela deve investir em alguma coisa que promete ser fonte de sucesso, e que terá benefício para a humanidade, assim as chances de fracasso serão quase nulas. Entretanto, esse investimento deve ser planejado e todos os riscos calculados. Nunca arrisque seu investimento em negócios que não têm muita experiência. Capítulo 15. Não financie sem segurança. Eu mantenho a opinião de que ninguém deve se tornar avalista ou emprestar dinheiro a outra pessoa sem ter uma boa segurança, mesmo se a pessoa que te pedir emprestado for seu pai ou irmão. Tenho aqui um exemplo. Um homem está desenvolvendo um negócio e encontra você, aposentado e vivendo do seu dinheiro. Ele vem até você e diz: meu amigo, eu tenho 70 mil reais para começar um negócio, mas precisava de mais 10 mil para comprar mais mercadorias. Com isso, tenho certeza que recupero o dobro desse investimento em 2 meses. Você poderia ser meu fiador? Você então pensa a respeito e acha que não tem muito risco em emprestar o dinheiro. E nessa boa intenção, você acaba sendo o fiador desse homem sem tomar nenhuma precaução ou segurança. Passados alguns meses ele vem até você e diz que o negócio deu certo e que estava ali para devolver o dinheiro emprestado com juros e tudo. Você fica feliz e acredita ter feito uma boa. Depois de um tempo, a mesma situação ocorre novamente e você repete o ato, pois você já fixou em sua mente que é perfeitamente seguro financiar e ser avalista de terceiros. O problema é que a pessoa que pegou o dinheiro emprestado o adquiriu muito facilmente. E devido a esta facilidade ele não tem o cuidado necessário em aplicar o dinheiro, pois não teve esforço em ganhá-lo. Então, ele começa a investir em negócios que não são do completo entendimento dele, e você financia, pois está convencido de que seu amigo é responsável e confiável. Infelizmente o negócio não avança como esperado, chegando ao completo fracasso. A pergunta que não quer calar é: você acha que seu amigo vai te contar que ele perdeu todo o seu dinheiro? A resposta é: de jeito nenhum. Ele não mencionará que especulou sem estudar as possibilidades de negócios, que ficou seduzido ao ver os outros investindo e decidiu fazer igual, ou muito menos revelará que ele foi um tolo. Finalmente você descobre que seu amigo perdeu toda a propriedade dele e toda a sua fortuna. Você fica desesperado e diz: meu amigo me arruinou. Contudo, o correto seria adicionar: e eu também o arruinei. Isso mesmo. Se você tivesse dito em primeiro lugar: eu quero ajudar você, mas já deixo claro que não vou emprestar dinheiro sem ter segurança completa, o seu amigo não daria um passo maior que a perna, e nunca se atreveria a entrar em negócios que não tivesse pleno conhecimento. Portanto, se você está pensando em emprestar dinheiro a alguém,
Não se precipite, não fique sensibilizado por conta de laços familiares ou emocionais, pois no mundo dos negócios as ações devem ser tomadas com pleno uso da razão, e não da emoção. Além disso, se decidir mesmo emprestar o dinheiro, certifique-se que a pessoa sabe o seu real valor através do esforço. Não facilite nada, pois quando você faz isso acaba estimulando a preguiça e a falta de comprometimento. Esteja sempre atento aos negócios da pessoa para quem você emprestou o dinheiro, e lembre-se que o sucesso só acontece se for precedido pelo trabalho. Capítulo 16. Anuncie os seus negócios. Todos nós dependemos, direta ou indiretamente, do público para estabelecer os nossos negócios. E para seduzir os nossos clientes, devemos sempre nos preocupar em apresentar os nossos produtos da melhor forma possível, ressaltando a originalidade e a qualidade, e enfim, fazer um bom marketing, pois sabemos que a primeira impressão é a mais importante. O bom marketing aguça o interesse do consumidor e torna seu produto mais valioso no mercado. A melhor forma de promover o seu produto é demonstrando o quanto ele é original e o quanto seus clientes ficariam satisfeitos com ele. A estratégia mais eficaz é agradar seus clientes de forma que eles reconheçam que o dinheiro gasto na compra do seu produto valeu a pena. E é através desse reconhecimento que se estabelecerá um marketing natural, em que os seus próprios clientes irão promover o seu produto. Outro fator importante é estar atento em utilizar todos os tipos de mídia possíveis na promoção do seu produto, pois de nada serve ter um bom artigo de consumo se ninguém sabe que existe. E a melhor forma de mostrar às pessoas a sua existência é colocar anúncios em locais de maior acesso às pessoas, internet, TV, rádio, revistas, jornais, etc. Estes veículos de informação são utilizados por todo o tipo de pessoas, desde jovens a adultos, e a velocidade com que a informação é passada faz com que muitas pessoas visualizem sua propaganda em pouco tempo. A filosofia da vida gira em torno de o semear ou para então o colher. É isso que o fazendeiro faz, ele semeia o solo, cuida da terra para que depois de algum tempo ele possa colher os frutos do seu trabalho. De acordo com as leis da natureza, é impossível para o fazendeiro colher algo sem ter tido o trabalho de plantar e cultivar antes. Da mesma forma deve agir o empresário, pois a melhor forma de colher os frutos de uma boa venda é o semeando a existência do seu produto para o máximo de pessoas. É claro que além de uma propaganda, o empreendedor deve ter também um bom produto, pois artigos de péssima qualidade e ilegítimos não conseguem permanecer no mercado por muito tempo. A concorrência é acirrada, e a melhor forma de continuar ativo no mercado é apresentando um produto de ótima qualidade. A palavra-chave dos dias atuais é a comodidade. Sabendo disso, é importante que você facilite a interação do seu produto com o cliente, pois quanto mais fácil for o acesso, maiores serão as vendas. Como dito anteriormente, é muito importante comercializar um produto de qualidade, pois quando você faz propaganda de algo ruim vendendo-o como bom, você até pode conseguir fazer uma boa venda naquele dia, mas estas pessoas que o adquiriram vão reclamar e te denunciar, e os seus negócios irão gradualmente fracassar, resultando em falência. A intenção de todo empresário é fazer com que seus clientes comprem e retornem para comprar mais. Um homem disse para mim uma vez: eu já tentei fazer uma propaganda, mas não obtive sucesso, mesmo tendo um bom produto. Eu respondi: meu amigo, como você anuncia seus produtos? Ele disse: eu ponho anúncios no jornal uma vez por semana. Então, eu disse: senhor, anunciar é como aprender, e quanto mais, melhor. O leitor de um jornal não vê a primeira menção de uma propaganda comum, ou o que chama a atenção é o tamanho da propaganda, a página em que ela foi colocada entre outras coisas, e para tudo isso tem um preço. O seu objetivo ao anunciar é fazer com que o público entenda o que você está vendendo e fique seduzido com a propaganda, e se você não tem a determinação de continuar anunciando o produto, todo o dinheiro que você investiu terá sido em vão. Portanto, não economize ao fazer o marketing do seu produto,
tenha a certeza de que a propaganda é um investimento, e que o retorno é satisfatório. O homem que anuncia em vários tipos de mídia deve manter os anúncios até que o público saiba quem ele é e quais são seus negócios. A primeira coisa a fazer é conseguir um bom publicitário para promover o seu produto ou marca, pois é a propaganda que vai atrair a atenção do seu cliente à primeira vista. Por esse motivo, é importante abranger todos os tipos de mídias possíveis para, então, conquistar mais compradores. É possível que um empresário fique popular através de uma única propaganda. Recentemente eu observei um aviso na calçada em frente a uma loja, e no aviso havia a seguinte inscrição em letras garrafais: "Não leia o verso." É evidente que eu olhei para o verso do anúncio, e assim fizeram todas as pessoas que por ali passavam. Foi a partir daquele momento que eu percebi que o modo pelo qual aquele empresário obteve êxito foi através de uma atitude simples, do estímulo à curiosidade, e isso é um importante artifício em favor do marketing. Deixe-me ilustrar esse ponto. Certa vez, Genin, um chapeleiro, comprou seu primeiro ingresso para um concerto de ópera em um leilão por um valor muito alto, pois ele sabia que isso seria um bom marketing para ele. "Quem arremata o convite?", perguntou o leiloeiro enquanto dava as marteladas. "Genin, o chapeleiro." Foi a resposta. Imediatamente as pessoas começaram a se perguntar quem era Genin, de onde ele vinha, onde morava, como era seu trabalho. Pois para arrematar um convite por aquele preço a pessoa só poderia ser bem-sucedida. Genin havia se tornado uma celebridade instantânea. Na manhã seguinte, homens de várias regiões começaram a comprar os chapéus que Genin fabricava. Na cidade não havia um único homem que não estivesse usando o chapéu feito por ele, ou seja, através da compra do tal ingresso para o concerto, Genin acabou promovendo o seu produto de forma implícita. E qual foi a consequência para o Sr. Genin? Ele conseguiu vender milhares de chapéus e se tornou famoso. 9/3 das compras feitas eram por curiosidade, e, através disso, somados à qualidade do seu trabalho, ele conseguiu se estabelecer no mercado e conquistar clientes regulares. O mesmo aconteceu com a brasileira Daniela Elaiel, a estilista da grife Issa London, que ficou conhecida pelo mundo todo quando o vestido da sua grife foi usado por Kate Middleton em seu noivado com o príncipe William. No dia seguinte ao evento, todos os vestidos do mesmo modelo usado por Kate se esgotaram da loja, e vários novos pedidos foram feitos, tornando a marca de Daniela ainda mais famosa, dando uma visibilidade maior do seu trabalho pelo mundo todo. Ao utilizar esses exemplos acima, eu não quero dizer que esta é a única forma de anunciar ou a mais importante. O que eu quero dizer é que se um empresário tem produtos de boa qualidade para vender e ele não faz nenhum tipo de marketing, as chances dele atingir o sucesso são reduzidas. Quanto mais veículos de comunicação você alcançar, maior será a abrangência do seu produto, mais pessoas vão conhecê-lo, e, consequentemente, maiores serão as vendas. Capítulo 17. Seja educado e gentil com os seus clientes. Educação e civilidade são os melhores atributos investidos nos negócios. Grandes lojas, cartazes, panfletos, outdoors etc. serão inúteis se você ou seus funcionários tratarem mal os seus clientes. A verdade é que quanto mais amável e sincero for o empresário, mais ele ganhará, em todos os sentidos. O homem que sabe negociar, que sabe obter os seus lucros sem querer levar vantagem sobre os clientes, terá sempre êxito no fim das contas, pois empresários que fazem grandes barganhas, que não sabem atender seus clientes agindo como se não os fosse ver novamente, acaba não os vendo mesmo, pois esses clientes jamais retornarão à sua loja. Aprenda a conquistar os seus clientes para que eles voltem sempre. Um dos meus funcionários começou a tratar um cliente com desinteresse e eu o perguntei o motivo de tal atitude. Ele respondeu que o cliente não o aparentava ser um homem importante, então eu disse: "Não importa, pois o cliente assíduo em suas responsabilidades é sempre bem-vindo. Eu não posso me dar ao luxo de perder ninguém e, além disso,
se o destratar ele não voltará mais aqui e ainda fará uma campanha negativa a amigos dizendo que foi maltratado em meu estabelecimento. Nunca se esqueça que o cliente deve se sentir inteiramente bem-vindo ao seu estabelecimento e que não podemos ignorar nenhuma pessoa. Esta é a diferença entre um empreendimento de alta categoria e um de péssima qualidade. Capítulo 18. Seja generoso. Todas as pessoas deveriam ser generosas, pois, além de fazer bem aos outros, você faz bem a si mesmo. Salomão diz: dá àqueles que espalham e ainda aumentam, e há aqueles que querem reter mais do que podem segurar e acabam ficando na pobreza. É claro que a única e verdadeira caridade é aquela que vem do coração, e a melhor forma de ser generoso é ajudando aqueles que desejam ajudar a si mesmos. O ditado que diz é melhor ensinar a pescar do que ter que dar o peixe, é muito sábio, pois oferecer oportunidades para que as pessoas cresçam e caminhem com suas próprias pernas é a maior prova de generosidade. Portanto, não hesite em colaborar para o bem-estar dos outros, pois no fim o melhor beneficiado será você mesmo. Capítulo 19. Não seja indiscreto. Algumas pessoas têm o tolo hábito de ficar se gabando das coisas que possuem, das suas ideias, do quanto têm etc., e ao ficar se expondo demais, acabam fazendo com que alguns segredos de negócios escapem-os sem querer. O que eu posso dizer para essas pessoas é que nada se ganha tendo tal atitude, pelo contrário, muito se perde. Portanto, não diga nada sobre os seus lucros, suas esperanças ou suas intenções, e isso deve se aplicar também ao que você escreve nos e-mails. Os ditados, o peixe morre pela boca e o de boca fechada não entra mosca devem ser os seus principais lemas. Capítulo 20. Preserve a sua integridade. Existe um provérbio chinês que diz que a vida dura uma geração ou um bom nome dura para sempre. Tal provérbio é muito verdadeiro, pois um homem pode não ter nenhum bem material, mas se ele tem o seu nome íntegro, ele possui o maior tesouro, afinal, a integridade é mais preciosa que qualquer diamante ou rubi. Há uma história de um homem muito avarento que resolveu aconselhar os seus filhos dizendo: meus filhos, consigam dinheiro, não importa como ou apenas ganhem dinheiro. O que esse senhor quis dizer aos seus filhos foi o mesmo que, se vocês encontrarem dificuldade em obter dinheiro honestamente, vocês podem e devem fazê-lo desonestamente. O importante é tê-lo de qualquer forma. O que eu posso dizer sobre esse senhor é que ele é um pobre coitado, pois ele ainda não sabe que a coisa mais difícil na vida é fazer dinheiro desonestamente. Quem tenta seguir o conselho do velho avarento não entende que todo ato fraudulento é descoberto, e com isso todas as chances de sucesso são destruídas para sempre. Os clientes evitam a todos que têm a integridade questionável. Portanto, seja estritamente honesto, e não minta sobre os seus negócios nem prejudique a ninguém. A integridade de caráter é um atributo inestimável, e nenhum montante de dinheiro, casas ou terras podem comprá-la. Um homem que é conhecido por sua honestidade pode ser muito pobre, mas ele tem as economias de toda a comunidade ao seu dispor e pois todos sabem que ele é confiável e que ele nunca os desapontará. Ficar rico não é sempre equivalente a ter sucesso, pois existem muitas pessoas ricas que são pobres de espírito. Já outras que têm uma vida mais modesta são mais felizes do que qualquer pessoa poderia ser. O amor desordenado pelo dinheiro é, sem dúvida, a raiz de todo o mal, mas o dinheiro em si, quando usado devidamente, se torna algo conveniente em horas necessárias e também fornece conforto e felicidade. O desejo por riqueza é quase que universal, e ninguém pode dizer que isso não é louvável ou digno. A arte de ganhar dinheiro faz parte da construção da humanidade enquanto civilização, pois é o dinheiro que financia todo o progresso da humanidade, seja na arte, tecnologia, saúde etc. Não existe argumento definitivo que nos posicione contra o desejo de possuir riquezas, pois mesmo existindo pessoas que usam o dinheiro indevidamente, ainda existem aquelas que querem fazer o melhor de suas vidas e utilizam o dinheiro como uma ferramenta para ter uma vida digna. Para todos os homens e mulheres, portanto, posso dizer,
conscientemente, que ganhar dinheiro honestamente é a única forma de ter o merecido sucesso. É como Shakespeare disse: aquele que não tem dinheiro, meios e paz, carece de 3 bons amigos.